Sport estreou um ponta-direita de titular. Né? Facundo foi a novidade da escalação, Giovani Barrado. E uma atuação ok do Sport, né? Mas traz aí tua leitura dessa importantíssima vitória do Sport. A gente está chegando na reta final da Série B, Copa do Mundo batendo na porta, e a gente vai filtrando, né, os comentários de Rodolfo, de Cláudio em relação ao Náutico. E você começa a conjecturar, né, o que será o Sport com acesso, sem acesso, eleição também batendo aí na porta. Então, tudo pode acontecer no Sport, inclusive nada, em relação a futuro, a mudança de elenco, a treinador, enfim, grandes revoluções ou um encaminhamento aí do que a gente está vendo, né? Porque até então a gente sabe que se o Sport não subir em relação à política do clube, isso pesa, e pesa bastante. Um ano sem títulos, um ano sem acesso. E se subir, Então, pesa também, porque se subir, é, define, né? Não tem nem o que discutir, não precisa nem se candidatar a justamente, uma posição. Se não subir, é que a justamente. gente deve ter uma temperatura mais alta. Então, tudo no final das contas em relação a treinador, a elenco, a conjecturas, né, desse esporte vai depender muito desse acesso. E é a brincadeira do vivo e morto, né? Como o Fred trouxe no Twitter. Tô vivo, tô morto, tô vivo, tô morto. Amanhã. É amanhã Londrina e Vasco? Londrina e Vasco, hoje já, né? Então, Londrina e Vasco No meio aí. do debate presidencial. A turma vai dar uma secada aí pesada nessa partida. Então, em Quando o relação pastor for fazer uma pergunta, né? Tem um padre falso, né? O é, padre pergunta para Soraya, turma, Sport TV. Mas nem pode, velho, porque geralmente o padre pergunta para outra e é pau e Bolsonaro, é pau e Lula. Então, assim, Tem que ver. a turma joga aqui, ó, levanta aqui, ponto corta, outra apanha. Não dá nem para ignorar a pergunta. Tá tudo ali, tá ligado? Então, em cima da questão do 28 de setembro, o Sport estar, né, estreando seu ponto aí na temporada, é muito do que vem sendo o Claudinei. São altos e baixos. Eu não sou viúva de Dalpozo, eu não sou dessa de Claudinei fez uma partida ruim hoje, então Dalpozo seria melhor por conta disso, por conta daquilo. Acho que Dalpozo chegou no limite dele. Dalpozo, quando foi demitido do Sport, ninguém enxergava mais evolução. Entendeu? Claudinei, em menos tempo, conseguiu mais vitórias do que o Dalpozo, com menos jogos. Então, assim, no recorte geral, eu acho os dois trabalhos assim, relativamente parecidos, mas em casa a gente vê um esporte mais competitivo. Claudinei deu uma sobrevida a esse ataque do esporte, né? Os reforços ajudaram também. Ele trava um pouco, mas, assim, a passos lentos ele Trava vai muito, mudando. né? Trava A muito, né? passos lentos ele vai Com pouca mudando. educação. Depois de muito apanhar, Gustavo Coutinho no lugar do Kaique. Depois de muito apanhar, Facundo Labandeira. Hoje, Wanderson já entrou e já fez uma partida de decente para boa. Até para alguns, bem boa. Bem diferente do que o Juba vem entregando, do que o próprio Giovani vem entregando, do que outros atletas vinham entregando. Então, assim, é como a gente já vinha batendo na tecla. O quarteto, ou o trio, né, titular do esporte, estava no banco. Entendeu? E o treinador batendo na tecla de Juba, Giovani, Kaique, o esporte suando e sofrendo e morrendo para, no final do jogo na Ilha do Retiro, conseguir ganhar de 1-0 com as reservas entrando. Fora de casa, um time muitas vezes sem combatividade também. Ele precisa entender o que é o esporte fora de casa, ele precisa entender o que é o esporte em casa também para dar essa condição de você tentar esse acesso de fato, porque esse vivo morto, é muito nessa linha de Cássio também, como é que o esporte vai conseguir esse acesso com uma vitória fora de casa. Pode acontecer. E vai ser um fato, acho que raríssimo, talvez de todas as divisões aí, uma vitória fora de casa. Não Um acredito no time... acesso. Mas se o acesso acontecer, não vai ser com uma vitória fora de casa, não. Porque aí, meu irmão, veja só. Não, veja só. Se subir é porque ganha um jogo fora de casa. A conta. Até porque se subir, o Vasco vai ter que farrapar 2 vezes em São Januário para o Sport passar o Vasco sem vencer fora de casa. Então, assim, E fora de essa conta casa não existe agora no é meio. Brusque, que é o
próprio É a mesma quantidade de jogos do Vasco. Veja só, se o direto Sport e passar o Vila Nova. Vasco sem ganhar fora de casa, é porque o Vasco vai por 2 vezes em São Januário. Uma pode ser amanhã e ter outra. Aí é muito difícil. Mas, assim, em relação ao que foi a partida em si, eu acho que os primeiros 25 minutos foram bem animados, né? Com lances aí, acho que ninguém esperava tanta movimentação. Sabino, com 5 minutos, até brincaram aqui no chat em relação à condição física dele. E acho que numa próxima vez que eu tiver a oportunidade de perguntar a Sabino, né? Eu vou questionar essa forma física dele, porque eu esperava uma melhora. E parece que piora ou que não melhora, ele está Eu acho que teve uma estagnado. leve melhora e piorou, né? De novo, Nessa né? questão física dele. Hoje, os primeiros 2 lances da partida, ele acabou errando e depois ele salva na sequência. Aí o lance do gol do Náutico também, ele tenta dar um bote errado e acaba deixando o Geovânio ali no 1-1 com o Rafael Thierry. E embaixo da trave rubro-negra, né, tem, com todo respeito aí, eu ia usar outro termo, mas vou botar aquele boneco, né, da barreira, que fica paradinho assim, porque você confiar em Saulo Nesse gol a gente começa lá em Ronaldo também, tá? É, Que cai, fica forçando ali um apagão, é. né? Ao invés de seguir na luta pela jogada, passa por essa falha de E ele Sabino. tromba, eu acho que com alguém do próprio esporte, né? Ele tromba, fica caído e a jogada continua. Mas, assim, o Náutico conseguiu 1-0. Eu esperava um Náutico mais fechado a partir dali. Mas a gente, como os meninos falaram, muitos passos errados, um desespero do Náutico em relação à saída de bola, forçando bastante, em vários lances que podia dar um chutão, entendeu? O próprio Jean fazendo cera. Então, aquele primeiro tempo ali do Náutico, mesmo tendo uma tranquilidade maior em relação ao segundo tempo, chamou o Sport, tanto que sai o gol, né? Do Fabinho ali. Então, dá essa tranquilidade para o Sport voltar melhor no segundo tempo. A entrada do Wanderson também ajuda a equipe nessa questão ofensiva aí. Já E vinha eu melhor, né? até. Porque o Sport É, no segundo tempo ele muda, forçando mais. Viu no primeiro tempo que se apertasse a saída de bola do Náutico, poderia, né? Chegou a tomar a bola no primeiro tempo, só que no segundo tempo, assim, aperta muito e o Náutico erra muito. O Náutico começa a dar bola o tempo todo pro Sport, né? e hoje, querendo ou não, a gente também viu um Wagner Love numa formatação que muitos pedem, que é esse cara mais centralizado, esse cara talvez mais meio-campista, na visão de alguns. No primeiro tempo eu não gostei tanto, mas no segundo eu já gostei. Um torcedor até me questionou, porque foi o Inácio Andrade Foi Inácio, e foi outro, Inácio. foi, Queria e tirar ele do outro intervalo. torcedor foi. E eu disse que eu não tiraria, porque teve até uma jogada no final do primeiro tempo entre o Love, o Labandeira e o Gustavo Coutinho, que o Love participa, que é até aquele lance que o Labandeira sai cara a cara com o Jean e ele tenta cavar o pênalti, ele não finaliza. Então, assim, eu acho que o Love, mesmo mal, ele é um cara fora da caixinha, ele é um cara diferente. Tanto que no É, segundo é. tempo, ele já volta deixando o Labandeira cara a cara, é ele que sofre aquela falta que o Juba mete na trave e é ele que faz o segundo gol. Então, assim, se você saca o Love naquele momento, a alternativa era o Kaique. Ou então o próprio Wanderson abrindo, ou então o Giovani. Então, assim, eu acho que o Love tem o seu grau de importância, mesmo quando não ajuda. Porque o torcedor espera dele esse grande artilheiro, esse cara que resolve, esse cara que faça o gol. Hoje, ele conseguiu. Mas eu acho que a importância dele em campo vai além, muitas vezes. É o você observar os detalhes, a movimentação, a questão do último passe, o pivô, ele fez até um pivô para o Gustavo Coutinho, acho que depois do gol, dentro da área, que o Gustavo Coutinho chuta a rasteira, a bola passa próxima do gol do Jean. Então eu acho que hoje Love, a gente vai chegar nessa parte final aí dos melhores, né? Eu colocaria ele sim no meu ranking aí dos melhores da partida, somente pelo segundo tempo que ele fez. E mais uma vez, né, a prova, não vi a coletiva ainda, vou ouvir depois daqui ainda, em relação à teimosia do Claudinei, né? Ele a água bate em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Porque Mais ou ele menos isso, né? Você foi errou pelo meio do caminho, obrigado mas. quase, entendeu? A fazer as alterações, porque ou ele fazia ou ele não teria mais apoio, acho que de ninguém, entendeu? Foi vaiado, né? Porque Quando teve o nome anunciado, ele foi vaiado. foi vaiado, então e volto, né, para o início, em relação ao momento político, ao que será o esporte. Hoje, independente de quem ganhar, subindo ou não, eu não manteria.
o Claudinei. Respeito quem pense o contrário, Mas mas subir é muito difícil tirar. eu não manteria. E foi até um pensamento que eu tinha no ano passado em relação ao medo também do Gustavo Florentino, em relação à montagem de elenco, em relação a conhecimento de mercado, o que seria o Florentino de nomes, né, junto com essa diretoria do futebol. Tava Eu lá hoje, até, né? Tava lá hoje. até batia na tecla de uma incorporação maior, né, nessa diretoria de futebol em relação à montagem de elenco. Porque o Florentino, mesmo que seja um cara inteligente, não vai saber quem é o destaque da Série D, do time de tal lugar, ou da Série C, ou alguém que foi destaque na Série B, que está na reserva, que poderia ajudar, que poderia compor, ou alguém excluído no time de Série A que poderia ajudar de alguma forma. Não sabe. E a gente viu que a montagem de elenco esse ano, que começou lá, nesta temporada, foi muito complicada, foi muito deficitária, e até hoje, né? A gente sente. O Cabral Neto, inclusive, foi perfeito no comentário que, assim, hoje a gente sente o quanto a ausência do Maílson também faz falta. Se Maílson tivesse no Sport hoje, com essa configuração atual, acredito, eu não digo que o Sport estaria na frente do Vasco, estaria brigando com o Bahia, mas eu acho que, com certeza, o Sport estaria numa condição melhor. Com um ponto, ou mais uma vitória, É o ou melhor alguma estaria, porque situação tiveram jogos que o melhor. goleiro foi decisivo, né? Eu Com concordo, mas certeza. aí tem que. Veja só, o ideal é que tivesse tido o Maílson, mas talvez com o Maílson talvez não tivesse os recursos para trazer os atacantes. Veja só, o Acho ideal que é. não, Cássio, mas Veja enfim. só, veja só. O Sport só está pagando em dia porque vendeu o Mikael. Era ideal ter ficado com o Mikael. Mais do que Gustavo, inclusive, né? Porque o Mikael estava mais pronto. Mas eu queria, era muito melhor que o Sport tivesse ficado, que o Sport ficou se travando o tempo todo. Mas o Mikael é que está fazendo o Sport ter salário em dia, Gustavo é que está fazendo ser salário em dia, e assim também é Maílson. De repente o Sport contratou por isso. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Caso o Sport não suba, 2023 será um ano muito difícil. Porque não vai ter Mikael, Gustavo e nem o Maílson para ser vendido. Para ser 13, 11 e 3, ou seja, Até porque 24, a base 27 não vem milhões. jogando, né? Não, o Sport não vai ter, ou aparenta não ter, 27 milhões para ganhar com venda de jogador. Então, o 2023 do Sport na segunda divisão vai ser, caso permanente, vai ser um ano muito difícil. Então, era o ideal, era que o Sport seria melhor que o Maílson, seria, mas possivelmente, talvez, eu imagino que não teria os atacantes. O Sport não tem caixa sobrando não tinha caixa sobrando para muita coisa, não. É porque são conjecturas. Maílson estava aqui com o Lisca ainda, né? O Lisca, não, o Lisca, pelo menos foi o que eu fiquei sabendo, que o Lisca não queria o Wagner Love, mas queria aquele atacante colombiano, que acabou não vindo porque ele acabou saindo. Então, será que aquele cara ganha menos do que Wagner Love? Não, Wagner ganha pouco. Então, não sei, né? Não ganha. Teria Eu acho assim, essas eu acho que questões também. a questão da venda de Maílson, ela acontece porque o Sport ia perder o jogador no final do ano e comercialmente fazia sentido Então, vendê-lo. fazia. Veja, o negócio não foi ruim, não. Veja só, o negócio não foi ruim, não. Mas. Não foi ruim, não. E aí, Cássio? Já que ele não renovou, o negócio não foi ruim, porque a ideia era que tivesse renovado. Mas já que ele não renovou, no fim das contas, Isso. o negócio não foi ruim. Agora, mas a reposição foi péssima. E é importante fazer uma lembrança aqui. É importante fazer uma lembrança. Porque isso influencia. Isso influencia. Maílson nunca foi unanimidade no torcida do Sport. Sim. Tinha gente que preferia Luan Poli, um goleirinho de meia tigela, que fez o melhor momento da vida dele no esporte. Um Melhor que os absurdo atuais, assim. eu acho, Luan Poli, mas... Pronto, aí um fã de Luan Poli, um goleiro sem recursos técnicos para ser goleiro da Série A. Sabe? E tinha gente, e muita gente, mas muita gente, pedindo Carlos Eduardo o tempo inteiro. Sim. Porque Maílson não tem contrato, era Carlos Eduardo, enchendo o saco para Carlos Eduardo jogar. Então, isso deixou a direção do esporte meio que confortável para fazer a venda e ter o dinheiro, porque perderia o dinheiro no final do ano. E essa Não falta se achava, de respaldo também chateou não se Maílson em achava, relação à negociação. Isso, não se achava que Maílson saindo seria o problema que foi. Não se achava. Eu, por exemplo, que sempre fui um fã de Maílson,
Eu acho que o Maílson é um cara que tinha tudo para virar um super goleiro. Nem sei se vai virar, porque agora foi jogar muito longe, talvez perca ritmo, não sei. Mas nem eu achava que ia ser o tamanho do problema que foi. Agora, é importante dizer isso. Quando o Maílson foi vendido, eu diria que 60% da torcida tratou com tranquilidade. Porque desses 60, uma parte queria Carlos Eduardo, a outra aceitava Carlos Eduardo. E Carlos Eduardo foi terrível. Terrível a ponto de Saulo, que para mim, sua presença no esporte é algo injustificável, bizarro, inexplicável, dessas coisas assim, que é difícil entender no futebol profissional. Porque o esporte paga um salário a Saulo, tá? Porque é um cara que nunca foi um grande goleiro, chegou aqui para ser terceiro reserva, teve aquele rolo que aí não é culpa dele, obviamente, não ser inscrito, ficou parado. O esporte seguiu com ele, porque terceiro goleiro é para ser da base. E os outros saíram, né? Terceiro O Wanda goleiro, Vieira, o Nicolas Zagueiro foram isso. embora e ele ficou. Terceiro goleiro é para ser da base, ainda mais no clube de Série B, tá? E tá aí, ele hoje é um cara. O que é que ele faz no esporte? Ele é um goleiro que ele é seguro em bola aérea, né? Tem uma reposição ok, mas é um goleiro extremamente lento e mal posicionado para defender o chute simples. O Sport leva gols básicos. Aquele gol do CRB é um absurdo. Não é frango. Esse gol de hoje, eu acho até que a torcida deu uma um pouco mais de peso ao gol, mas o problema é que ele tá sem chance nenhuma de defender pela posição que ele tá. Talvez Maílson levasse o gol, mas talvez tocasse nela. Talvez a gente visse uma chance maior de defender enquanto o gol estava aberto, né, para Mas, finalização de curiosamente, contra Giovani. o Náutico, o Maílson, no chute no gol de Franco não foi Foi bem. Foi. isso. Que inclusive eu considero tirando as falhas bizarras, né, os erros graves, que Tipo ali não aquele do tem muito o que CSA fazer. e tal. CSA e Criciúma, né, que são os frangos. A única falha técnica de Maílson para mim foi no gol do Náutico, né, que eu acho que ele foi confiando muito Mole. que a bola ia chegar limpa, né, foi mole. A bola E não chega limpa, a mesmo, e bola quica e mesmo tira ele. indo embora várias rodadas, ele ainda segue ali no top 5, né, dos melhores goleiros da Série B em relação a números. O Maílson, não sei Até se porque ele é ele o era quarto ou é o técnico. terceiro. Ele era o melhor goleiro da Série B, né? O Sport tinha. E aí você perdeu o Thier, e aí são muito cis. Porque, do mesmo jeito que Cabral falou que se o Sport tivesse Maílson, teria subido, eu acho que se o Sport tivesse Gustavo, Facundo e Wanderson e Love, também teria subido, desde o começo. Eu acho que É. das duas formas, o Sport Vários teria jogos subido ali até. Acho com que não dá para ataque ser o de ideal. Jaderson, Bill, Até Thiago É um Lopes. cenário aí, tipo o Maílson o campeonato todo, ou esse ataque o campeonato todo. Mas, Cássio, eu acho que esse ataque já estava contratado, viu, Cássio? É porque tu falou, eu não queria Que parar aqui ataque? para pesquisar. Não, Esses pô. jogadores já estavam contratados quando o Maílson saiu. Bicho, mas pô, você tem a certeza de pagamento, pô. O Sport tá Sim, conseguindo pagar e desse. Não tem recurso. Veja, eu estou dando spoiler aqui. Se o Sport não subir, 2023 vai ser um difícil. vai. Não tem, não Com tem certeza.